Bom, então, bom dia, pessoal. Bom dia, Stefano. Obrigado pela programação científica. Hoje nós vamos ter o preceptor, o Thiago. Bem, Olá, Thiago. obrigado. Então, boa tarde para todos. Para quem aqui não me conhece, eu sou o Sushi da 82, que aí um tempinho aí na anatomia com vocês. E aqui eu sou preceptor dos meninos da anestesia. Mas a aula hoje não tem como objetivo ser uma aula expositiva. Eu quero que vocês interajam e até para vocês verem os níveis de conhecimento ao longo dos anos que vocês vão adquirindo. Porque é uma aula que vai realmente puxar isso durante a apresentação. Então, meu tema é compartilhando a via aérea, entendam com o cirurgião ou com alguém que vai fazer um procedimento na via aérea. E eu vou destacar os riscos e os desafios de um procedimento desse tipo. Não tem conflito de interesse? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando você compartilha a via aérea com o cirurgião, o que pode dar errado? Eu queria que talvez os internos começassem e aí começar com os residentes depois, pode ser? Meninas, podem falar o que vocês acharem, o que vocês lembrarem, o que vocês pensarem. Não tem pudor, né? Não tem ninguém julgando nada aqui, tá? Dependendo. Dá pra ouvir? Tá funcionando? Tá. Acho que dependendo da área que você for fazer a cirurgia, isso pode ser um problema. Por exemplo, se for abordar a via aérea na própria cirurgia, dependendo, você tem que fazer uma escolha de intubação diferente. Ótimo. Isso mostra que ele foi no centro cirúrgico ou já viu algum procedimento que precisa abordar diferente. O que mais? Todo mundo vai falar um pouquinho aqui hoje. Pode ser um conflito até de espaço, cirurgias de cabeça e pescoço, ou cirurgias mais próximas de onde fica o anestesista, normalmente, pode entrar em conflito pelo espaço mesmo. Ó, muito bem. Concordo. Quer passar para os residentes para eles complementarem? O que vocês acham? Quais são os riscos de compartilhar a via aérea com o cirurgião? Tem um risco mais, acho que mais óbvio, que é o risco de intubação ou seletivação do tubo. Às vezes, própria dobra no tubo, tubo aramado que é mais flexível, ele dobrar, ele não está entregando a quantidade de volume que a gente está propondo para o paciente por conta de uma dobra, de alguma coisa do tipo. Então, a gente já viu um salto de especificidade, mas um refinamento no que eles já falaram. Que o risco é, tem outra pessoa lá em cima, foi isso que os internos falaram, e que pode, de alguma forma, atrapalhar a nossa manipulação da via aérea e o controle da via aérea durante o ato anestésico. A Bia é nossa R2, complementou com questões técnicas. Os R1s querem complementar com alguma coisa? Não. Os R3 querem complementar com alguma coisa? Dependendo do tipo de material que está sendo utilizado para a estudia, né? Sim. Concentração, bloqueadores de emissões de aérea, de manipulação. Ótimo, perfeito. A gente está trazendo aos pouquinhos aí o tema. Aqui só para contextualizar todos, essa imagem foi um procedimento de exit. É um procedimento em que o paciente ela é realizada uma cesárea, a criança é exteriorizada somente o polo cefálico, mantido ela conectada com a placenta, e antes da desconexão com a placenta, ela é intubada. Esse caso foi para uma displasia, uma hérnia diafragmática com displasia do pulmão, em que o paciente tinha programação de sair em circulação extracorpórea. Bom, é uma coisa que é muito fora da realidade, tá? Eu já adianto que esse aqui foi o único caso que eu vi, que eu tive a oportunidade de participar e nunca mais vi isso acontecendo. Mas o procedimento de exit tem suas indicações e pode ser que algum dia algum obstetra indique para algum paciente grave. Então aqui nós temos o Kimura, que é anestesista, nós estávamos em dois, tá? Eu acompanhei mais por fora. Aqui o Hugo, um segundo anestesista, acho que é esse daqui.
Temos a equipe da cirurgia cardíaca, que vai canular a SEC, a equipe da obstetrícia para realizar a cesárea, e a equipe da cirurgia pediátrica / otorrinolaringologia para manipular a via aérea da criança caso ela não fosse intubável, porque nós só tínhamos os morfológicos. Então, imagina coordenar esta equipe. E aí eu queria trazer um ponto que não foi abordado ainda, que na verdade o maior desafio não é o desafio técnico, não é indicar uma abordagem, mas é ter uma comunicação eficaz entre o anestesista, o cirurgião e toda a equipe, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, perfusionistas, quem estiver envolvido no ato anestésico. Então, meta 1. Então eu vou falar que são procedimentos tanto cotidianos, adenoide, amígdala, quanto procedimentos para malformações congênitas. Eu sou anestesista basicamente pediátrico, então faço cirurgia de palato, distratosia de mandíbula para síndrome de Pierre-Robin, fístulas traqueosofágicas, as broncoscopias, traqueotoxias, traqueoplastias. Então, é uma gama de procedimentos em que você precisa estar alinhado com o cirurgião, estar alinhado com toda a equipe, todos os passos. Isso é impossível, você saber tudo. Tá bom? Quando parece que eu sei alguma coisa é porque eu estudei antes. Então, eu nunca vou para um caso complexo sem ter conversado com a equipe cirúrgica antes, sem saber todos os passos, tudo que é esperado daquele paciente, sem ter me planejado, tá bom? Então, é isso que a gente faz. Árvore de Natal, né, cheia de bombas, coisas apitando, luzes, exatamente porque eu estou me preparando para pode vir mais adiante. Sempre com uma ajuda, no caso são os residentes aqui no hospital, mas pode ser outro anestesista, às vezes manipulação da via aérea na população pediátrica, é tempo dependente. Então, às vezes, você não tem mão para fazer tudo que você precisa fazer. E o que pode dar errado? Vocês falaram quase tudo. O incêndio em via aérea, vocês esqueceram de falar laringoespasmo, reflexos, né? Saturação, hipóxia, perda da via aérea, um paciente que, por exemplo, está fazendo uma traqueostomia, porque não conseguiu entubar, fez um falso trajeto, perdeu a via aérea, corpo estranho, e aqueles pacientes que já têm uma alteração pulmonar, tá bom? Então, tudo isso pode dar errado. Então, primeiro ponto da minha aula. Todos estão vivos? Conseguiram entender? Porque esse tema é importante. E tópico 2 é o que eu quero abordar. É a parte não técnica da minha aula. Como fazer com que esse campo, que tem muitos interesses, muitas pessoas, não se torne um campo de batalha. Então, esse é um tema que foi evoluindo ao longo da anestesia. Eu acho interessante, até a gente lendo os títulos, percebe como foi evoluindo isso. Esse aqui foi um dos primeiros artigos que eu encontrei sobre dividir a via aérea com o cirurgião e falava problemas entre o cirurgião e o anestesista. De 2015 para cá, graças a Deus, a gente está dividindo a via aérea e falando sobre a importância da boa comunicação entre o anestesista e o cirurgião. E esse daqui é um editorial muito legal da Pediatric Anesthesia, que fala sobre a divisão da via aérea com o cirurgião na população pediátrica especificamente. Então eu sugiro que vocês leiam caso fiquem interessados no tema. E não ser essa pessoa, né? Então, nós não somos polícia, né? Nós não estamos lá para ditar regras, embora a gente compartilhe a via aérea com o cirurgião, e a gente tenha que impor limites. Nós não estamos para ameaçar ninguém lá no campo cirúrgico. Então, o que é importante? E isso foi destacado nos 3 trabalhos, embora o ponto de vista parta de um ponto de vista diferente, é o planejamento pré-operatório, trazer rotinas claras na emergência. Então, o paciente começou a desaturar. A partir de quanto essa desaturação, você precisa interromper o procedimento cirúrgico para imediatamente ventilar. Você fala para o cirurgião, agora para. Tem que ter isso desde o começo claro. E um respeito mútuo. Então, ele se comunicar com a gente se comunicar com ele de forma não agressiva. E eu vou falar um pouquinho das partes técnicas agora. Eu quero ouvir agora vocês.
Que técnicas de oxigenação apneica vocês conhecem? Oxigenação num paciente com via aérea. Pode ser desde as mais convencionais para as não convencionais. Que é ouvir os internos, o que eles já viram de oxigenação. Quem está com o microfone, passar para eles. Bom. Pode fazer com a válvula, máscara, balão. Famoso ambu, válvula máscara. Tá bom? Pode fazer com catéter nasal. Catéter de O2. Deixa os seus colegas falarem, se tá com mentores. Máscara laríngea, Um dispositivo supraglótico. Perfeito. catéter de alto fluxo, Catéter de Máscara fluxo. CPAP, BIPAP CPAP, BIPAP. e a ventilação mecânica invasiva. Ventilação mecânica. Nossos residentes, vocês vão lembrar de outras técnicas, talvez menos difundidas aí no meio acadêmico, no meio médico, mas que são mais da via aérea? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Uma que eu lembro bastante é jet ventilation. A jet ventilation, uma técnica que é basicamente nossa, ninguém mais fala sobre ela. E mais? Sei. Oxigenação por difusão, né, de oxigênio por várias vias, sendo sonda nasal, sendo pelo próprio laringo. Catéter nasal de alto fluxo também. Catéter nasal de Eles que falaram? os meninos falaram. Desculpa, não. Pode deixar também com ou uma presa pelo laringe durante os clientes mexerem numa oxigênio, a gente vai Isso, tudo isso entra nessas oxigenações apneicas, manter uma FiO2 alta na orofaringe do paciente. Ok. Tem nomes, né? A gente não conseguiu trazer esses nomes de forma tão certinha, né? Tão definida, separada, mas nós temos técnicas em ventilação espontânea, então mantendo o drive ventilatório do paciente. Nós temos técnicas com ventilação positiva, tipo máscara laríngea, tubo traqueal, paciente que perde o drive respiratório, a gente mantém a ventilação dele com pressão positiva. As técnicas de ventilação a jato, ou jet ventilation, para aqueles que não conhecem, é basicamente um fluxo de oxigênio alto, em alta pressão, rápido. Então a gente faz um jato de oxigênio. Esse jato pode tanto lavar CO2 pela troca de gases, quanto em alguns casos ventila o paciente por Venturi. Então esse jato de ar carrega os gases ao redor e acaba levando uma pressão, leva a uma ventilação pequena no paciente. A própria oxigenação apneica e ventilação intermitente, que é o paciente que a gente não vai ventilar, a gente vai manter uma concentração alta de oxigênio na orofaringe, então ele não vai ventilar, a gente só vai dar um fluxo de oxigênio, tentando concentrar ele aqui, e aí entra catéter de alto fluxo, entra a sonda uretral, que a Mariana falou, entra colocar uma sonda uretral no laringoscópio ou no videolaringoscópio para ir ofertando oxigênio. Todas são técnicas que aumentam o tempo de apneia, o paciente sem saturar e sem ventilar. Com ventilação intermitente, porque uma hora isso acaba, você vai ter que ventilar. A ventilação em campo cruzado, isso daqui é uma técnica específica de alguns procedimentos em que você vai perder a via aérea. Então, um paciente que foi traqueostomizado em um momento do campo, você entubou ele por cima, o cirurgião vai abrir a traqueia, passar um tubo traqueal baixo, e você vai ventilar de forma cruzada esse paciente até ele terminar a traqueostomia e passar a traqueostomia definitiva. Isso vai ser ampliado depois. E o ECMO, né, é uma forma de oxigenação, ECMO venovenoso, ou a circulação extracorpórea venovenosa que também pode ser utilizada. Tá? Dessas técnicas, algumas são muito específicas do contexto cirúrgico, tipo o ECMO para oxigenação no paciente que está sendo manipulado via aérea, o jet ventilation, que é uma ventilação que você consegue fazer por curtos períodos de tempo, e algumas são bem comuns, né?
ventilação com pressão positiva, ventilação espontânea, isso é o dia a dia do médico. E eu quero colocar isso na prática agora. Então, primeiro caso, quem se habilita? Quem quer ler? Então, trouxeram um caso de um paciente que eu vou passar histórico, mas que a suspeita era uma estenose traqueal intratorácica. Guardem esses nomes, estenose traqueal intratorácica, que vai fazer sentido mais para frente. Queriam saber a possibilidade de fazer algum procedimento para melhorar o sintoma que ele tinha, que era um esforço respiratório. Ele tinha uma retração de fúrcula importante, eu já adianto para vocês, retração subcostal, estava dando sinais claros que ele ia fadigar. Ele chegou no nosso pronto-socorro nesse estado clínico, eles não têm condições de dar alta nesse momento, e eles acham que é uma conduta cirúrgica. Por que eles acham que é uma conduta cirúrgica? Essa aqui foi a nasofibroscopia dele, só que nessa nasofibroscopia a criança estava tão agitada, tentaram sedar com um pouquinho de ketamina, só na UTI não deu certo, então não conseguiram fazer uma laringotraqueoscopia, não conseguiram ver a traqueia. Então não deu diagnóstico nesse momento. Porque o histórico era claro. Alguém quer ler? Mari? Mari? O paciente, então, é ASA 3, 1 ano, 7,5 kg, síndrome de Down, com defeito septo atrioventricular total tipo A, corrigido em fevereiro de 25, com hipotiroidismo, estenose traqueal, mas laringite edematosa posterior. Realizaram APA, coletaram termo, explicaram riscos do procedimento e esclareceram dúvidas. Então, Preparo de sala, desculpa. aqui, antes de a gente prosseguir, deixar mais clara essa história. Ele fez a correção do DSV total em fevereiro do ano passado, evoluiu no pós-operatório com 3 falhas seguidas de extubação. Durante a última falha de extubação, fizeram uma dilatação traqueal e aí conseguiram extubar o paciente com desconforto respiratório, que a mãe falava que não era tão ruim quanto estava agora. E aí depois disso, ela foi evoluindo com uma piora do desconforto respiratório. Então ele já tinha esse diagnóstico, embora a gente não tenha o vídeo mostrando essa estenose, ela já tinha esse diagnóstico de uma estenose traqueal prévia. Conhecendo a evolução dessa doença, os cirurgiões torácicos, pediatras, já sabiam que é provavelmente a reestenose da estenose traqueal. Cenário bem desconfortável, não é mesmo? Quem já anestesiou um paciente desses? Professores, eu acho que já devem ter anestesiado uns pacientes desses. Eu vou chegar lá, professor. Eu vi que está preparando a sala já. É porque ele chegou com essa discussão, professor, e a gente, pela história, conhecendo a evolução, sabíamos que era realmente a estenose traqueal. E aí, como eles não tinham condição de fazer a broncoscopia antes, falaram que não era seguro fazer a broncoscopia, a gente decidiu fazer a broncoscopia na sala. Então a gente vai preparar a sala para fazer uma broncoscopia e já fazer a correção logo em seguida. Por isso que você prepara de sala já. Sabendo disso, o que vocês querem em sala? R1s? O que vocês querem preparar a sala? Como vocês querem preparar a sala? Que materiais vocês acham importantes? Finge que o preceptor está atrasado. E vocês estão lá no apoio, na farmácia e estão indo buscar as coisas. A gente tem que pensar que é uma viária difícil, então preparar materiais pensando nisso. Várias opções, vários tamanhos de tubo, laringo convencional de vários tamanhos, o videolaringo, a broncofibroscopia também poderia auxiliar. Também poderia ter na sala. Acho que já pensando em abordar a via aérea com o pessoal da cirurgia lá junto da sala, caso a gente não consiga, né?
curiosidade, uma peça de 7,5 kg, quais seriam os números? Já que você quer vários tamanhos. Acho que o R2 pode responder isso. Quais? Ela tem um ano, né? 7,5 pode até ser um pouco menor para a idade, o peso, mas 7,5 é quantos anos seria? acho que uns 6 meses, 4 a 6 meses de idade. Uhum, exato. Mas com um ano eu pensaria em tubos entre isso, entre 6 meses e um ano. Tem que Pensaria em pensar que o tubos, tubo vai ser pelo peso, né? Não tanto pela idade aqui, certo? porque ele é pequeno. A conta pelo peso eu não lembro de cabeça agora. Mas se alguém souber, quiser falar. E é isso, eu não sei. Não sei. Eu perguntei se ele tinha a informação de qual tubo a criança estava usando na UTI antes da dilatação da estenose. O Então, tamanho. não tinha essa informação, ele veio de São Bernardo, não tínhamos nenhum contato com a equipe até o momento. Pode não falar muita coisa, mas às vezes eu acho que não. Você estava nem 2,5, vai inventar coisas maiores, talvez. Ainda mais porque está com um edema, né? Vai piorar a luz. Tá bom. O que mais vocês querem? Estão satisfeitos? Videolaringoscópio, máscara laríngea, bugie, fibroscópio. Vocês querem mais alguma coisa? Fala muito bem. Pede ajuda, né? Chama o anestesista. Então, esse foi meu preparo de sala, tá bom? Eu pedi o melhor carrinho que tínhamos na época e preparamos a sala com 2 tipos de dispositivos assistidos. Um videolaringoscópio com a telinha mesmo, que é da Bedasta, o AirTrack neonatal, que é basicamente ele é mais hiperangulado, então poderia ajudar em um caso extremo. Os laringoscópios, tanto lâminas curvas quanto retas, seriam o broncoscópio. Pegamos sim o jet ventilation, deixamos montado em sala, para caso a gente tivesse uma perda total da via aérea. Ele pode ser acoplado no canal de trabalho do broncoscópio e você fazer a jet ventilation pelo broncoscópio. Tá? Máscara laríngea, tipo iGel e tipo Aura Gain. Então, uma máscara insuflável, uma máscara de gel. A gente tinha, como não tínhamos tubos laríngeos para essa idade, a gente é bom ter 2 tipos de dispositivos diferentes para via aérea. Catéteres. Tínhamos o Afrova, né, emprestado. Tínhamos o fio guia, habitual nosso, e um bugie neonatal. Esse introdutor bugie é um que ele é rígido e a ponta ele é mole. Ou seja, eu devo ter mostrado para vocês algumas vezes. Preparamos materiais para oxigenação, então sondas uretrais para oxigenação, sondas de aspiração adequadas para a idade, sistemas de ventilação, com a baraca e a bolsa válvula máscara, máscaras faciais, dispositivos para desobstrução da via aérea e tubos traqueais. 3, 3,5 e 4 sem cuff, 3, 3,5 e 4 com cuff. Porque nosso planejamento não era vencer a estenose, porque vocês vão ver como estava o paciente daqui a pouco. O atomizador, a ideia é fazer uma anestesia tópica nesse paciente, um filtro pediátrico extra para abrir estéreo para o cirurgião, sistema de aspiração, fonte de oxigênio e um cufômetro, caso fosse possível passar um tubo com cuff. Tá bom? Então, conseguem lembrar tudo disso? R1, R2, R3, 3 anos para a gente desenvolver esse tipo de pensamento. Esses bugies, vai que 3, vai. Esses bugies French entram naqueles tubos. Em que unidade que estão os tubos traqueais? E o que é French? Esse bugie entra nos French, é? Fala aí, 3. Aí já é obrigatório. Qual a diferença entre aquela unidade em milímetro lá, eles são a unidade ISO, né? E a Organização Internacional de Padronização
eles resolveram adotar isso aí. O que ele expressa? O diâmetro interno cúbico. E essa escala francesa, que a gente usa para sonora sarcástica, para sonora letral, agora para o booster, o que é frente? E a taxa de conversão entre os milímetros da frente e o milímetro será 3 para Frente, na verdade, é o diâmetro externo do nível. Um interno e outro externo. Então, vocês lembram como é que você calculava o diâmetro externo? Como é que a gente ficava? É 2πr, né? O π, o que é? E é quantas vezes a circunferência tem de diâmetro? É 3,14 vezes. Certo? Então, quando você fala assim, no tubo 6, divide isso por 3, você vai ter o diâmetro externo desse troço. Então, 6 dividido por 3 daria um diâmetro externo de 2 milímetros, tá? Externamente. Tá bom? Então, ele entraria no tubo 3? Fácil. Isso aí é importante saber. Então, quem não entendeu, me pergunta qual é a diferença entre escalas índios e a escala francesa. Aproveitando nesse quesito, o iScope Slim que vocês têm, qual que é o diâmetro? Diâmetro de 4 milímetros. Ele é 3,7, mas a gente arredonda para 4, porque passa dentro do tubo 4 apenas. Tá? Então, também, não esquecer, né, do aquecimento do paciente, questões cirúrgicas. Então, material cirúrgico, a gente também tem uma função de checagem disso. Tá? Reserva de hemoderivados, reserva de vaga de UTI, confirmar a disponibilidade de outros materiais, tipo ROTEM, TCA, caso fosse entrar em SEC, gasometria, tudo isso tem que ser checado antes de trazer o paciente para a sala, para não ficar aquela correria depois. E bombas, tudo eu costumo montar antes de começar o procedimento, então vocês percebem que eu chego bem cedo para montar tudo, exatamente porque demora. Demora para esperar, demora para diluir, demora para montar, em alguns casos demora para calcular. Então, por que eu faço isso? Porque na hora do desespero, na hora que tem alguma intercorrência, eu não tenho tempo para fazer essas diluições. Então, elas têm que estar prontas. Deixei pronto uma anestesia venosa, nesse caso, para balancear com a inalatória, porque a princípio o paciente perderia a via aérea em algum momento do procedimento e eu não tenho como manter a anestesia pela via aérea dele. Preparei material para caso ele entrasse em circulação extracorpórea e fosse difícil a saída da extracorpórea. Então eu estava realmente preparado para ele parar, entrar parado em circulação extracorpórea e depois a gente tenta resgatar. Medicações de resgate e preparação para anestesia. Então normalmente seria só isso, né? A ketamina foi a droga de escolha para a broncoscopia inicial, junto com a atropina. E propofol e fentanil foi o combão anestésico nosso, arroz com feijão. Então, agora eu queria perguntar para vocês. Eu estou ainda me preparando, eu não trouxe o paciente para a sala. O que eu quero de monitorização nele? Quero que os internos falem o que eles conhecem de monitorização. R1, R2, R3. Pode ser? Vocês conhecem de monitorização? Tomógrafo. Para fazer isso, R1s, querem corrigir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa? No princípio, provavelmente vai ter uma sequência planejada de cirurgia. Né? Se a cirurgia, a primeira
coisa mais simples não resolver, eles vão para a segunda, vão para a terceira, até entrar em estrangulatório. Isso. Então, qual seria, aonde poderia terminar essa cirurgia? Qual é a coisa mais simples que eles estão tentando fazer? A coisa mais simples que o cirurgião previu é uma esternotomia para fazer a traqueoplastia. Já está. Já é esternotomia direto. Então, o que vocês querem, R1s? Vocês concordam com eles? Tem alguma ressalva, alguma monitorização que eles falaram? Eu acho que eles não falaram, mas precisa do capnógrafo também. Ela falou, a menina falou. Os internos estão espertos. Endoscopia, capnógrafo, temperatura, Temperatura, visto, analisador de radiológico gases. também, toque, colocaram. Falaram de PAI também. Ou seja, básica na esquerda. Básica obrigatória é o meio. Débito urinário, Débito urinário, acredito que o sim. operador também. É, Obrigatório também. nesse caso, 2, né? A gente vai pegar pelo menos 2. O que mais? Eu vou puxar. Peraí, eu não entendi isso. 2 oxímetros. Não era o status cardiovascular dessa criança, porque ela tinha feito uma coisa, um defeito. Correção completas com uma insuficiência residual leve só, de mitral. Funcionalmente, a parte cardiovascular era ótima. Parte cardiovascular normal, ritmo sinusal, um paciente sem, não usava nenhuma medicação cardiológica e estava compensado. Já que os doutorandos não perguntaram, os RUs também não perguntei, doutora, por que oxímetro à direita e esse Pensando numa a circulação dela. E a circulação pré-final após Quer dizer, isso tem todo esse tipo de coisa, né? Na de alteração anatômica. Tinha isso? Não tinha. Não tinha. Mas a gente poderia ter. Tá bom? É uma alteração que poderia acontecer. O que mais? R2, que vocês querem mais de monitorização. Tem uma que a gente usou, que não é necessária, mas a gente usa bastante agora, nas cardíacas. NIRS. Bom, a gente usou e usou ele como guia. Então foi interessante o uso dele. O NIRS, ele é um sensor que parece um oxímetro, então ele tem uma luz e um sensor luminoso. E desse sensor, ele traz a oxigenação total de uma região. Então ele não dá somente a saturação arterial, ele dá a saturação venosa, então arterial e venosa juntos. Isso tem uma relação direta com a perfusão daquele tecido. Se a saturação daquele tecido cai, a perfusão está diminuída e o paciente tem sinais de hipoperfusão. Aí começa depois a aparecer aumento de lactato, acidose, alteração de função renal. Então ele é o mais precoce de todos. Na população pediátrica a gente tem uma vantagem, tudo é perto da pele. Então imagina, eu coloco aqui no flanco. O NIRS ele tem uma penetração de 1,5 cm a 2 centímetros. Então eu consigo pegar um pouco de cortical renal na saturação. Coloco no cérebro, que é onde está mais validado. Eu tenho saturação cerebral. Então eu consigo ver a perfusão do cérebro durante o procedimento cirúrgico. Que é muito interessante no procedimento com circulação extracorpórea que tem eventos isquêmicos com alguma frequência. E ele não depende do pulso, né? Então ele não é pulsátil. Então na circulação extracorpórea que a gente para o coração e o fluxo não é pulsátil, ele continua sendo válido, tá bom? Ele é o único monitor nosso válido durante a SEC. Pode sim. Alguma referência parece ser excelente, né, esse monitor. Já tem a perfusão tecidual cerebral. Você acha que tem algum problema, tem alguma limitação, talvez? Senão seria o grande solucionador dos nossos problemas, né, de monitorização. O que vocês acham que pode ter de problema aí, de limitação? Ele funciona como monitor único? Pensa.
Geralmente, quando a gente assiste por aqui, a gente vai ver uma parte da tecido cerebral, né? Que provavelmente vai estar ligado por uma artéria específica. Ele pode ter uma lesão de uma outra artéria que a gente não vai pegar. Então a gente tem que ter cuidado também, né? A gente está vendo aquela região específica, não significa que ele não possa ter alguma lesão ou uma alteração em outra parte, outro território cerebral. Exato, é outra coisa. Exato, a evolutiva, né? A gente não vê um valor específico só. Então, ele é um monitor muito interessante se você sabe interpretar o resultado que ele dá. Eu queria só fazer uma ressalva com o BIS, que vocês falaram, que o BIS nessa faixa etária não é validado. Então, o número que ele vai dar é um número que é fictício e não pode ser utilizado para nós tomarmos decisões clínicas. Então, nós temos formas de utilizar o BIS nessa faixa etária, principalmente utilizando o espectrograma que ele gera, que é aquela curva cheia de cores, mas o número bruto que chama BIS não é utilizado. Bom? Então, aqui, concordo. E aí, questão de toda a monitorização multiparamétrica, NIRS, capnógrafo, analisador de gases, termômetros, para saber a temperatura, o pessoal sempre esquece os termômetros, tá bom? E a gente vai invadir esse paciente. Catéter central, nós funcionamos 2 duplo lumens nesse caso, porque a pedido da UTI, eles queriam manter 2 vias, uma exclusiva para droga vasoativa, uma exclusiva para sedação, e como ele ficaria um tempo prolongado na UTI, uma exclusiva para outras medicações. Não tínhamos um triplo lumen pediátrico na época, agora surgiram alguns, então nós passamos 2 duplo lumens. PAI, uma sonda nasointeral para nutrição precoce, então faz parte do pós-operatório dele estar entubado nessas traqueoplastias. Então, a gente inicia a nutrição precoce 24 horas depois, 12 a 24 horas depois. Então, o interessante é já ter passado a sonda nasointeral até para evitar uma lesão aí na UTI. Placa de desfibrilador externo é outra coisa que todo mundo esquece. Por quê? Ele é um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ele tem, aqui na região do externo, fios metálicos. Então, durante a dissecção, a hemostasia, eles podem conduzir e gerar arritmias nesse coração. Bom? Inclusive, está acontecendo direto agora lá na sala 11, na terceira aula que está acontecendo. Então, esse é o cenário completo. Temos toda a monitorização, é um cenário bem caótico, bem específico, né? E a indução. Essa foi a sequência da nossa intubação e nossa indução. Eu vou só agilizar, senão a gente não vai chegar até o final, tá bom? Então, nós realizamos um pré-anestésico com salbutamol. Ele tem a função de diminuir a reatividade brônquica. Então, caso ele venha a ter um broncoespasmo durante a manipulação e indução, ele vai ser um broncoespasmo mais leve. Ele não diminuiu a taxa, mas diminuiu a gravidade dos broncoespasmos, na maioria dos estudos. Realizamos midazolam endovenoso, porque ele já veio com acesso, graças a Deus. Encaminhamos ele calmo, desperto e reativo a estímulos para a sala cirúrgica. Esse é o nosso objetivo. Ele não começar a ter esforço respiratório devido à agitação, ele não ter depressão respiratória devido à sedação. Tá bom? Então, esse era a nossa criança. Nós podemos observar uma grande esforço respiratório de fúrcula. Ele acordado tinha esse mesmo esforço. E aqui um esforço respiratório subcostal. Ele, depois que foi induzido, nós começamos a indução inalatória porque fazia parte da programação, a manutenção da ventilação espontânea do paciente. Então, nós induzimos ele. Fluxo de 4, servo a 4, FI de 100%, e deixamos ele lentamente se equilibrar. Então, ficamos lá 15 minutinhos com ele lá. Enquanto isso, um colega já foi posicionando para funcionar PAI, outro pegou um calibroso 22 para a gente. Bom? O posicionamento da HDA, vocês viram que melhorou aí, é um pouquinho só a respiração, né? Ó, tem uma grande retração de fúrcula. Aí quando você coloca a HDL, melhora um pouquinho só, mas melhora. Tá? Então agora vamos para o preparo para a broncoscopia.
todos nós sabemos que a ketamina, a agonista NMDA, tem grande efeito cialagogo, não é isso? Então, realizamos um pré-anestésico com atropina. Ele teve um outro efeito também gostoso nesse paciente, que é a taquicardia em um paciente de síndrome de Down que a gente induziu inalatório. É isso? Então, aqui, associamos atropina e ketamina, já dá planejamento. Realizamos uma videolaringoscopia com oxigenação em catéter uretral acoplado à lâmina do videolaringoscópio. Vocês já viram bastante lança a gente fazendo. Mantivemos um fluxo alto por esse catéter, que leva a 4%. E realizamos uma anestesia tópica com lidocaína a 1%. 1 ml apenas, jogando para dentro da traqueia mesmo. E, depois disso, o que acontece? Jogamos lidocaína. O que está acontecendo aqui na veia aérea do paciente? Um baita laringoespasmo, né? Isso aqui, ó, é a fenda glótica. Isso aqui é a aritenoide fechando ela. Ó, vai respirar? Apareceu um espacinho no ar. Então aqui é o laringoespasmo que a gente induziu, instilando anestésico local na laringe, tá bom? E então, como ele estava bem reativo, a gente voltou para a máscara facial até ele parar de ter tanta reatividade, tá bom? Seguido disso, ele voltando, parando de ter tosse, parando de ter esforço respiratório, não parando, né, mas melhorando esse esforço que ele ficou depois disso. Nós acoplamos uma fonte externa de oxigênio ao broncoscópio, tá bom? 1 litro por minuto apenas agora, para evitar barotrauma, e realizamos a broncoscopia desse paciente. Esse aqui é um daqueles vídeos que está estranho. Então aqui é a broncoscopia que nós realizamos. O paciente já em plano anestésico melhor. A gente vê o anestésico local banhando bem as estruturas. A prega vocal agora menos reativa. E nós observamos aqui, ó, anel traqueal completo, anel traqueal completo, anel de cricote, perdão, anel traqueal completo. A partir daqui, temos bastante anéis traqueais completos, mas só em algumas partes. E lá no fundo, parece que a gente nunca vai chegar lá, a nossa estenose, tá bom? Então, para quem nunca viu uma broncoscopia normal, normalmente a gente encontraria o bronco principal direito e esquerdo. Aqui nós temos um orifício pontiforme, com obstrução de mais de 80% do lúmen, né? E rígido. Esse paciente, se você tira o drive respiratório dele, o que pode acontecer? A gente vai ver isso mais pra frente, mas eu quero que vocês pensem. A gente vai perder a força de tração radial da musculatura expandida, a musculatura pulmonar expandida. A gente perde sustentação e se eu tenta jogar palmas é positivo, não pode não conseguir vencer a resistência cardíaca. Isso. Lembra das palavrinhas que eu pedi para vocês lembrarem? Estenose traqueal intratorácica. No momento que está dentro do tórax, você perde a inspiração, perde a pressão negativa, perde a sustentação do arcabouço do pulmão. Essa estenose, que era pequena, pode fechar por completo. E aí você realmente não vai conseguir mais ventilar esse paciente, ou vai fazer um mecanismo de válvula. Você vai conseguir jogar ar lá dentro e não vai conseguir retirar, que é mais grave ainda. Tá bom? Então aqui o ideal é manter ele nessa ventilação espontânea mesmo. Ok. Nós medimos essa estenose, estava aproximadamente 4 centímetros da prega vocal. Não foi possível transpor, e nós visualizamos anéis traqueais. Para aqueles que não conhecem os anéis traqueais, eles são uma malformação congênita. Então, as crianças nascem com eles, a maioria deles é assintomática, mas eles podem começar a apresentar sintomas de estenose, sintomas de desconforto respiratório ao longo do crescimento da criança. Geralmente se apresenta nos primeiros meses de vida, é uma anomalia rara, é menos de 1 para 100 mil, então dificilmente a gente vai encontrar na rotina, mas acontece com relativa frequência ainda. Eles podem ser parciais, podem ser durante toda a extensão da traqueia, a gente teve um caso aqui esse ano ainda, podem ser distais e podem estar juntos com outras malformações da árvore brônquica, tá bom?
Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico de anel traqueal completo, você tem um mundo aí para investigar. Provavelmente ele já tinha esse anel traqueal prévio, foi para a cirurgia, durante a intubação ou durante a estadia na UTI, teve a lesão da mucosa subjacente a esse anel traqueal, e isso gerou a estenose, que é compatível com 4 centímetros, né, que a gente encontrou, é exatamente o finalzinho lá do nosso tubo traqueal, e ele vai se estreitando, então é a região que ia estar mais estreita. Então ele impactava lá e causava essa lesão. Por isso que a gente sempre toma cuidado quando intuba a criança. A gente sempre vai bem delicadinho. Então aqui, se vocês quiserem ver de novo a estenose dos anéis traqueais. Então, ó, as adenoides também estão um pouquinho demasiadas, provavelmente por um refluxo. Aqui a cricoide, falei para vocês. Pega o local, vestíbulo já está lá para cima, traqueia, e os anéis traqueais completos começam aqui. Aqui, ali para baixo. Mais um pouquinho, down. Bom. E lá para baixo, a nossa estenose. A maioria dos lugares vendo um exame assim, programaria uma broncoscopia rígida com dilatação traqueal antes do procedimento, porque aí a gente conseguiria passar um tubo traqueal pós a estenose e trataria parcialmente os sintomas do paciente. No caso, o cirurgião já estava em sala, o material estava tudo pronto, a gente prosseguiu para a invasão. Então, próximo. Então, foi feita agora a intubação por videolaringoscopia. Então, estávamos só com fibroscópio, passamos por videolaringoscópio e passamos um tubo traqueal 3,5 com cuff, mantendo ele pré-estenose. Porque a gente sabia que o tubo que passaria por aquela estenose provavelmente seria um tubo 2, um tubo menor, então um tubo que a gente não conseguiria ventilar o paciente de forma adequada também. Mas é uma opção. Você passa um tubo menor do que a estenose, que é o que o Kaline falou pra gente. Ah, qual tubo ventilar esse paciente? Normalmente esse tubo é menor. E aí, passando para essa estenose, a gente garante que ela não vai fechar durante a ventilação positiva e ela mantém uma ventilação parcial aí do paciente durante todo o procedimento. Nosso planejamento foi um pouquinho diferente. Nós intubamos mesmo o paciente, checamos a ausculta e mantivemos ele em pressão de suporte para iniciar as nossas invasões. Saímos somente a 2. Fizemos posicionamento, decúbito dorsal com coxinha interescapular, que é o posicionamento habitual da cardíaca, braços ao longo. Antibiótico profilaxia com ceftriaxona, por causa da manipulação da traqueia, foi solicitado que fizéssemos um escalonamento para antibióticos que cobrissem gram-negativo. PAI, PVC, NIRS, sondagem e o termômetro entram nesse momento, tá bom? E aí, como a gente sabe que esse paciente foi um paciente cardiopata corrigido, ele pode ter alguma anomalia venosa, alguma anomalia vascular. Ele foi um paciente que ficou internado um tempo prolongado na UTI, ele pode ter trombose das veias. Nós fizemos uma avaliação das veias jugulares, veias axilares, veias braquicefálicas bilateral, que é basicamente essa sistematização. Nós escorremos o nosso probe de caudal, de cranial para caudal, e observamos a veia jugular no seu trajeto, se tornando veia braquiocefálica. E depois achamos a veia subclávia, na região supraclavicular, e a veia axilar, na região infraclavicular. Tá bom? Então a gente consegue ter toda essa visualização. Nele, já adianto, estavam normais. Então, embora ele tivesse passado tanto tempo na UTI, as veias dele estavam preservadas. E as femorais também, né, que não entra nesse protocolo, mas é interessante a gente complementar. E uma vez invadido, posicionado, campos colocados, cirurgião torácico pronto para incisão, aí sim, nós bloqueamos o paciente, fizemos um opioide para esternotomia e colocamos ele em ventilação controlada. E observem como muda a ventilação nesse momento. Ele bate na pressão máxima que a gente toleraria, na pressão de segurança do ventilador, fazendo um volume corrente que dava lá 6 ml por quilo, e a gente manteve uma relação inspiratória de 1 para 3 por medo do aprisionamento aéreo.
bom? E uma PIP de 0, exatamente para tentar melhorar isso. Mesmo assim, e mesmo sem instabilidade hemodinâmica, sem ter alteração em exame laboratorial, quando a gente mudou de pressão de ventilação espontânea para ventilação controlada, a oximetria cerebral do paciente caiu. Então, de 80, que estava se mantendo todo esse período, caiu para 65. Muito provavelmente só pela dinâmica cardiopulmonar. Então, a gente tem uma certa dinâmica que mantém um débito cardíaco nesses pacientes, ele é muito dependente da pré-carga na população pediátrica. E, simplesmente por aumentar a pressão intratorácica, a gente teve um rebaixamento, uma queda desse débito. Que só o NIRS, que todos os nossos monitores conseguiu captar. Realizamos uma expansão de plasma light com albumina, sem muita eficácia, e o cirurgião foi lá serrar o externo do paciente, né? Aí o material ótimo do Hospital São Paulo, né? Sempre bom, funcionante, mas eles conseguiram. Então, aqui estão os preguinhos de metal que eu falei para vocês. Eles são os fios de aço que o cirurgião usou para fechar o externo na primeira cirurgia. E aqui eu estou mostrando eles tirando esses fios de aço. Então, para chegar neles, eles usaram mistura elétrica em toda essa região. Então, eles poderiam ter feito alguma arritmia. Graças a Deus, não fez nenhuma arritmia com a gente. Depois da abertura da traqueia, durante a manipulação dela, teve um momento de estresse que ele parou totalmente de ventilar, muito provavelmente pela tração da traqueia durante a dissecção, que melhorou depois que o cirurgião largou a traqueia e deixou a gente um pouquinho em paz. E em seguida, foi feito esse posicionamento. Um tubo traqueal estéreo junto com uma traqueia estéreo foi passada pelo cirurgião e colocado no campo cirúrgico. Essa é um tipo de ventilação de campo cruzado. O mesmo tipo de ventilação que a gente usa na traqueostomia, a gente pode utilizar aqui na traqueoplastia para ventilar distalmente agora com o campo cirúrgico aberto da nossa anastomose. Então aqui um detalhezinho mais próximo dele, a traqueia do paciente aberta, a estenose proximal aqui em cima e o tubo traqueal descendo pela traqueia para ventilar os pulmões do paciente. Bom? Então, nesse momento, a gente tende a relaxar, achar que está tudo certo, vai dar tudo certo. Aí o cirurgião fala o quê? Eu preciso tirar o tubo traqueal para fazer anastomose posterior. Porque como a gente consegue observar aqui, tem um tubo na frente da parede posterior, ele não consegue acessar sem tirar esse tubo. Então, nesse momento, já tinha melhorado a ventilação. Ó, deixa eu só mostrar para vocês. Já tinha colocado a príncipe de 18, fazendo volume corrente de 10 por quilo, PIP de 5, a FI a gente baixou, a relação normalizou. Ele fala, agora eu preciso tirar esse tubo traqueal para fazer a anastomose. Então, volta tudo para trás. FI de 100%, ele solicita tempos de apneia, e durante esse tempo de apneia, quando ele vai recolocar o tubo no final desse tempo, eu peço para eles aspirarem o coto distal, porque durante a anastomose sangra um pouquinho para a via aérea, e esse sangue pode gerar um coágulo que vai obstruir a nossa ventilação. Então, toda vez que ele para de suturar e vai colocar o tubo de volta, ele aspira um pouquinho a via aérea. Nesse período, teve uma piora gradual do NIRS, sem uma alteração significativa na gasometria, e nós decidimos iniciar uma adrenalina empírica. E melhorou o NIRS. Então, alguma coisa estava provocando de repercussão cardíaca, essa manipulação toda, esses tempos de apneia. Então, aqui um vídeo. Outro vídeo que está estranho. Então, aqui já foi feita a anastomose posterior, tá bom? Aqui atrás. Então, todo esse tempo de estresse passou, eu não consegui filmar porque eu estava estressado. E agora aqui vai para a parte anterior. Então, tá vendo que ele vai retirar o tubo traqueal, vai fazer a aspiração que eu estava pedindo para eles fazerem. E aí eu vou progredir o tubo traqueal por aquele tubo que estava na boca dele, eu vou progredir agora distal, ó. Tá descendo aí o tubo. Distal anastomose. E ele que vai alocar pra gente onde esse tubo vai ficar. Descendo, descendo, descendo. Passou o tubo, vocês viram o cuff passar. A gente reinsufla o cuff e ventila distal agora pelo tubo oral. Então, ventilação cruzada. A gente cruza a ventilação. Como não tinha mais previsão de mexer a via aérea, eu perguntei para ele.
A gente reduziu agora assim, a FI para 40% e eles prosseguiram com a anastomose anterior. Então aqui, lembrar que nessa hora tem sempre o curioso que fica na nossa frente para atrapalhar, né? Então lembrar de tirar ele, para a gente conseguir manipular a via aérea com segurança. E aqui o aspecto final da anastomose anterior. Então aqui está a anastomose, a traqueia de comprimento adequado, com os brônquios principais saindo aqui de baixo. Tá bom? Depois que eles realizaram a anastomose, o tubo estava na marca 13, a gente puxou o tubo para a marca 12 e fizemos um teste de borracheiro. Nada mais é que colocar a pressão, pressurizar a via aérea, enquanto o cirurgião enche o campo de soro fisiológico para tentar visualizar bolhas de ar. Então, o teste de borracheiro veio negativo, não tem nenhum vazamento aéreo pela anastomose dele, ele segue para o fechamento do externo. Tá bom? E aí, como ele era muito amigo nosso, ele pediu: vocês conseguem fazer uma broncoscopia agora no final? Porque no Hospital São Paulo, você sabe, né? Vai demorar horrores para fazer uma broncoscopia. E a gente fez, tá? No final, a gente acabou fazendo. Então, aumentamos a FI de 100%. A técnica proposta era uma apneia intermitente. Então, fizemos uma broncoscopia combinada com videolaringoscopia. Então, um anestesista ficava com o videolaringoscópio suspendendo a via aérea, o segundo anestesista com o broncoscópio posicionado já pronto, visualizando o tubo traqueal. Então, aqui nós temos o tubo traqueal, aqui embaixo, a laringe do paciente, epiglote, e aqui vamos retirar o tubo traqueal, é feito 100%, né? Ó, pega as vocais, ele já estava até dando uma respiradinha. A gente entra com o fibroscópio, a imagem fica um pouquinho mais borrada nesse caso, né? Mas dá para ver melhor no computador. E a gente progride até distal a estenose. A gente consegue ver 2 buracos, que são os brônquios principais direito e esquerdo, confia em mim. A anastomose do cirurgião, do slide. E um trajeto pérvio durante todo o percurso. No final, foi reentubado pelo anestesista que estava na videolaringoscopia. Tá bom? Não, foi a pedido do cirurgião mesmo, ele queria checar. Então. No crescimento vai passar. O fibro. Mas poderia fazer, tá? Poderia. Inclusive, o próximo caso eu vou trazer isso. Ainda tenho mais um caso, mas eu não tenho mais tempo. 3,7. Por pouco. Então, o resultado: o paciente fechou o tórax, sem intercorrências. Ele apresentou uma queda de mais de 20% do basal do NIRS, com adrenalina 0,1 micrograma quilo minuto. Mesmo com exames não muito ruins, teve uma queda um pouco de HB, o HB inicial era 12, estava com 8. Nós optamos por transfundir 10 ml por quilo, realizar uma nova expansão com albumina e plasma light e fizemos uma reposição empírica de cálcio. Bom, esse aqui foi o final. Lembra que eu falei que precisa de 2 oxímetros, porque isso aqui também pode acontecer, tá bom? Um oxímetro, por algum motivo, se deslocou durante a manipulação, perdemos ele e o segundo oxímetro funciona. Tá bom? E o segundo caso, se os professores me permitirem, é um caso também interessante. Esses vídeos. É um paciente que tinha esse diagnóstico prévio, não foi aqui do Hospital São Paulo em si, mas isso é uma broncoscopia, por incrível que pareça, e a traqueia dele colapsava completamente. Era um RN com 17 dias de vida. Ele chegou nessa condição, não conseguindo desmamar do catéter de alto fluxo. Ele apresentou desconforto respiratório nos primeiros dias de vida, foi para a UTI neonatal, entrou no catéter de alto fluxo, com o catéter de alto fluxo ficava super bem. Então a pressão positiva mantinha a via aérea dele aberta. Tentava desmamar, não conseguia. Tentaram fazer isso uma semana, na segunda semana desconfiaram disso, fizeram a broncoscopia, deram um diagnóstico da traqueobroncomalácia grave. A traqueia toda sem cartilagem. E a proposta cirúrgica, esse mesmo cirurgião, era a traqueopexia. E nada mais é que você pegar a traqueia do paciente, passar pontos ao redor dela, com o tórax aberto, seja lateral ou esternotomia, e fixar esses pontos nas estruturas moles e no osso ao redor da traqueia, para manter ela erguida durante todo o tempo. Então, a proposta, desde o início, já que o diagnóstico já era conhecido, a broncoscopia não era para fazer diagnóstico. A proposta era
colocar ele em ventilação controlada, então entubar este paciente, termos mais simples, e realizar uma apneia intermitente para a broncoscopia, realizar os exames e ver se a traqueopexia estava adequada. Então foi feita uma nova esternotomia. Esse paciente, vocês veem como é diferente, né? Primeira vez que abre o tórax, as faces, as camadas estão todas bem definidas. Bom, É isso. já chegou o horário. Tá bom. Essa é uma reunião que acho que a gente precisa